reforçamentos, sobre esse conceito que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vivências para você aqui na TV Canal 4 Marília. Sinta-se à vontade, muito obrigada por eu estar entrando na sua casa, eu estar entrando aí no seu local de trabalho ou onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento. Seja muito bem-vindo e a ideia do programa Vivências é trazer saúde mental, comportamento, desenvolvimento, sempre com temas muito atuais para você. E hoje nós vamos falar sobre reforçamentos, reforçadores. Reforçamento é um conceito da psicologia e eu quero te mostrar e te explicar um pouquinho sobre uma técnica, né, também da análise do comportamento e que a gente acaba aplicando na nossa vida. Esses tempos atrás nós tivemos uma situação que aconteceu de uma mulher num voo e uma outra mulher pedindo para dar o lugar dela ali para uma criança que estava chorando, para ceder o lugar e tudo mais, e essa passageira decidiu não ceder o lugar. E aí isso viralizou, muitas pessoas falaram contra, né, essa passageira que não cedeu o lugar, muitas pessoas ficaram também a favor dessa passageira e tudo mais. E a questão que eu quero trazer para você é sobre reforçadores, né? E um reforçamento que a gente acaba colocando hoje nos nossos dias. Reforçar um comportamento é você estimular com que fazer um estímulo, dar um estímulo para que esse comportamento continue acontecendo. Então, muitas vezes, nós, sem percebermos, nós estimulamos que alguns comportamentos inadequados das pessoas, dos nossos filhos ou nossos mesmos acabam se repetindo, virando um padrão. Nesse exemplo, né, que eu estou dando para você aí de uma criança de 3 anos chorando e aí muito alterada, né, emocionalmente, querendo estar naquele assento daquela mulher, porque era um assento na janela e tudo mais. Esse comportamento da criança de insistir para que isso aconteça e essa mãe fazer com que essa pessoa, né, essa passageira ceda esse lugar, se fosse, né, gente, uma situação assim de saúde ou algo assim imprescindível ou talvez não tivesse mais assento, uma coisa bem aleatória, não tivesse mais assento e só tivesse aquele assento para uma mulher gestante. Em situações extremas, ok. Mas nessa situação, a gente tem que tomar cuidado. Até onde vai empatia, né? Que as pessoas falaram muito sobre isso. Nossa, tá faltando com empatia, né? Custa ceder o lugar para uma criança que está chorando. Até que ponto esse comportamento dessa passageira poderia ser essa empatia toda, ou esse agrado todo, ou essa simpatia toda? E até que ponto esse comportamento poderia reforçar a ideia dessa criança de que quando ela quer uma coisa, ela faz esse show. Aqui tudo é para a gente pensar, porque nós não estávamos nesse avião, não é verdade? Nós não sabemos o que estava acontecendo. Mas é um exemplo extremamente importante e assim, que está acontecendo agora para que a gente entenda se os nossos comportamentos reforçam ou não o comportamento da outra pessoa. Vou dar um outro exemplo. Se você chegar na minha casa depois das 10 da noite, eu não abro a porta para você. Aí a pessoa chega lá depois das 10 da noite, você vai, briga, nanana, e abre a porta. O que você fez? Você de fato cumpriu aquilo que você estava falando? Ou talvez isso acaba sendo até reforçador para o outro. Outro exemplo, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você.
Se você não tirar nota boa, eu vou fazer isso com você. E aí você não faz aquilo. Né? O que é esse comportamento? O que a gente está fazendo com o comportamento da outra pessoa? Né? Outras possibilidades de reforço também para um comportamento adequado continuar se mantendo é o que você faz mesmo de premiação, né, para uma criança, né? Por exemplo, quando a criança faz alguma coisa certa ou ela guarda os brinquedos e tudo mais, você vai lá e vai premiar essa criança ou com alguma coisa, ou com palavras mesmo afirmativas, ou com elogios. De alguma forma, você vai reforçar com que esse comportamento continue. Nós reforçamos comportamentos adequados e comportamentos inadequados a continuar. Então, eu queria que você pegasse o gancho dessa história, né, que está viralizando, para entender se aquele comportamento que você tem, ou sabe um comportamento, gente, que a gente acaba também reforçando bastante? É o comportamento do eu mereço comer isso hoje. A gente está numa dieta e a gente dá uma falhada na dieta lá com a ideia de que eu mereço comer isso, a gente vai lá e come. Eu mereço, a gente vai lá e come. Então, de alguma forma, a gente mantém aquele comportamento intermitente de não entrar e não manter uma dieta. Então, a gente precisa ficar muito atento com a maneira como a gente olha e a maneira como a gente lida com os comportamentos à nossa volta. Se você quer que um comportamento se mantenha, eu acho que é importante a gente dar esse feedback. A gente falou sobre feedback aqui também, né? Dar esse feedback, reforçar, elogiar esse comportamento, né? Mostrar, identificar, sinalizar esse comportamento. E ele vai continuar. Se você quer que esse comportamento de birra continue, você vai reforçar. Você vai dar tudo que essa criança quer. Você vai ceder a tudo com o que essa criança quer. Quando a gente fala de reforçamento negativo, é quando a gente tira um estímulo, né? Quando a gente tira algo e a gente vai fazer o reforçamento de uma maneira contrária. Então, a gente tem que sempre entender que na análise do comportamento, a gente consegue modelar comportamentos. E muitas vezes, o que as pessoas entendem por empatia, por se colocar no lugar do outro, por custa você fazer isso ou aquilo, custa. Sabe o que custa? A modelação de um comportamento. Sabe o que custa? A gente mostrar para as pessoas, ou para as crianças, ou para as pessoas que estão à nossa volta, como que o mundo funciona. Dependendo de como eu me comporto nas minhas relações interpessoais ou amorosas, eu mostro para essas pessoas como que eu funciono, como que as coisas funcionam para mim. E esses comportamentos vão continuar. Então, quando eu acabo reforçando um comportamento inadequado, eu estou mostrando para essa pessoa de que pode fazer isso sim. Quando você faz isso, está tudo bem. Se você fizer isso, você ganha isso. Quando eu entrego alguma coisa através de uma birra, através de um choro, através desses comportamentos que a criança ela se comunica através desses comportamentos. E a gente precisa tolerar, né, alguns comportamentos mais difíceis que crianças pequenas têm, porque elas não sabem falar. Elas não sabem comunicar, olha, eu estou incomodado com tal coisa ou com tal coisa. Ela vai se comportar. E às vezes a gente precisa tolerar esses comportamentos para a gente conseguir modelar. Se a gente não tolera e se a gente vai dando o que a gente tem para a criança, ela vai entendendo que é só ela fazer isso que ela vai ter isso. Se, por exemplo, no relacionamento abusivo, gente, isso é demais. Né? Se a pessoa vai lá, me maltrata, me machuca, me pede perdão, me abraça, diz que nunca mais isso vai acontecer e eu falo que tudo bem, eu estou reforçando isso. Eu estou fazendo parte de um processo nesse ciclo. Isso é muito sério. Isso é tão sério a ponto de
nós entendermos o quanto que nós temos a possibilidade de mudar isso. Né? Quando a gente começa a falar sobre isso e ter rede de apoio para ter essa mudança. Então eu queria muito que você olhasse para os seus comportamentos e para os comportamentos que estão à sua volta. Será que o que você está fazendo reforça o outro a fazer o que faz com você? Será que eu tenho alguma responsabilidade pelo que está acontecendo comigo em relação à minha relação com o outro? Será que eu tenho responsabilidade, de alguma forma, naquilo que o outro faz comigo? Não é culpabilizar a vítima, tá? Ai, a Ana tá culpabilizando a vítima. Não. É só a ideia das corresponsabilidades. Do quanto que nós podemos mudar algumas situações quando a gente tem rede de apoio, instrução, né, ajuda. A gente consegue mudar algumas situações, tá? Não estou falando de todas as situações, porque temos situações assim limítrofes e difíceis à beça que a gente vive hoje na nossa sociedade. Mas algumas situações, dependendo de como a gente se comporta, a gente muda. Se você vira para o seu filho, né, adolescente, e ele arrumou a cama, ó, deu um negócio na cabeça dele, e ele arrumou a cama do seu quarto. Você olha e fala assim, nossa, até que enfim, né? Ó, tava demorando pra você arrumar a cama. Será que ele vai arrumar de novo? Ele vai falar, meu, até quando eu arrumo a cama, fulano vem aqui e pega no meu pé. Próxima situação, um adolescente na sua casa foi lá e arrumou a cama. Você olha e fala assim, nossa, filho, muito obrigada de você ter arrumado a cama. Eu fico muito feliz de você estar fazendo parte disso, viu? Parabéns. Não precisa também soltar foguete, entendeu? Não precisa fazer nada, é isso. A necessidade de pertencimento, de ser amada, de ser aceito, de ser reconhecido, que eu e você e todos nós temos, ela fica alimentada nesse momento. A possibilidade desse comportamento se repetir é muito grande. É nesse sentido que eu falo das corresponsabilidades. Então olhe para você, olhe aí em volta, o quanto que você acaba podendo agir nessa bagunça toda que está acontecendo na sua vida. O quanto que você consegue mudar essa bagunça toda que pode estar acontecendo na sua vida através de um posicionamento. Reforçamento. Nós estamos com uma cachorrinha bem novinha em casa, a Lola. Ela tem 2 meses, está indo para 3 meses. E ela é um desafio, né? E eu tenho muita dificuldade. E o meu marido, ele é mais firme nesse sentido, né? De ir lá e de ensinar e de mostrar onde tem xixi e tudo mais, essas coisas, né? E aí nós estamos aprendendo os reforçadores, né? De quando ela faz o xixi onde tem que fazer, o petisco que você dá, a raçãozinha que você dá, para ela entender que ela está fazendo certo. É mais ou menos por aí. Olha para os seus comportamentos e para a sua volta, para que você tenha a possibilidade de mudar e de fazer diferente tudo isso que está acontecendo com você. Quero agradecer a sua presença aqui, o seu tempo, quero agradecer a nossa conexão aqui juntas e quero dizer que nós estamos aqui para trazer esses conceitos para que você tenha uma saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Quero te agradecer e quero agradecer também a Via d'Água, distribuidora de água, que nos apoia para estarmos aqui no programa Vivências. Se você precisa da sua água na sua casa, mande uma mensagem para o Roberto 998906724, que ele vai te atender, tá bom? Grande beijo, fique bem e a gente se vê.